estudar um pouquinho sobre a geração brasileira modernista de 22. O que foi essa geração? O que foi esse modernismo? O que foi essa primeira geração? Essa primeira fase, essa primeira geração, ela é meio controversa. Por quê? Se por um lado eles estão totalmente rebeldes, totalmente querendo romper com o passado, nestes meninos, nestes homens da época, uma tentativa, uma valorização do que era nacional, das coisas daqui do nosso país. Bom, merecem destaque, neste momento, alguns autores, mas eu vou citar hoje 3 deles: Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Manuel Bandeira, certo? Mário de Andrade, eu diria que é assim aquele que traz alguns traços do parnasianismo, mas ele faz uma mudança total. Ele vai abordar aí nessa primeira geração, ele vai publicar algumas poesias, tá? E em Paulicéia Desvairada, ele trata como a sociedade da época relacionava-se com as pessoas e também esses costumes. E ele vai romper, ele traz um pouquinho ainda aí de parnasianismo e tal, mas ele rompe totalmente nas próximas obras, tá? Que mais? Ele quer romper com esse academicismo, tá? Apesar de trazer alguns traços parnasianos, agora ele começa a romper com isso, tá? Tanto na forma quanto na linguagem. E a linguagem é o ponto-chave do Mário de Andrade. O que ele faz, gente? Ele vai chocar a sociedade brasileira da época. E dizem até que o Mário de Andrade ali andou meio envolvido com a fundação de um partido político em 1924, 26, por aí, que era do interesse dos burgueses, mas ele rompe com a burguesia, porque os burgueses, eles admiravam aquela coisa assim de uma poesia mais voltada para métrica, né, toda formal. Ele vai romper com isso. Mário de Andrade também escreve um livro chamado Amar, Verbo Intransitivo. Nessa obra, nós temos uma governanta alemã, de origem alemã. Olha só, gente, ele já faz agora, ele transforma, ele deixa a família brasileira sendo a família a principal, e a governanta que vem de fora vai ser, né, a empregada, enfim. E essa governanta, ela tem a missão de ensinar ou de encaminhar o filho da família na sexualidade, certo? E dentro dessa obra, ele vai colocar ali toda uma questão de traços coloquiais, numa fala mais simples, menos elaborada, e ele vai chocar então a sociedade, os leitores da época, justamente por isso, certo? Ele também escreve uma outra obra chamada Macunaíma, o herói sem nenhum caráter. Como assim um herói que não tem caráter? Se é herói, precisa ter caráter, né? Ou precisava, até que chega Mário de Andrade. E no modernismo, ele muda totalmente essa visão de que o herói precisa ser o perfeito, correto. A gente já tem um pouquinho de mudanças lá no romantismo, lembram? Com o anti-herói, que a gente comentou um pouquinho, né? Mais na literatura inglesa, não tanto na nossa. Aqui, no romantismo, nós tínhamos a idealização do herói, o índio era herói, o europeu vinha também era herói, né? Tem um pouquinho ali a mistura, o choque, mas sempre José de Alencar trabalhava muito a paz, lá no romantismo. Agora, nós vamos ter assim um herói que debocha da sociedade. Então agora ele vai mudar totalmente a forma da sociedade ver. Então o povo brasileiro, até então, ele era submisso a essa vontade externa. A partir dessa geração de 22, nós vemos assim uma revolução nessa forma de pensar, nessa forma de agir e principalmente na forma de produzir, certo? E notem, gente, lembrando aqui, ó, o que eu sempre comentei com vocês, né, que a professora tá sempre comentando que a literatura, ela só é o fruto do pensamento da sociedade. Então aqui era o que a maioria dos autores estava ansiando. Depois de Mário de Andrade, vamos falar de uma outra pessoa extremamente inteligente, que era Oswald de Andrade, certo? A poesia do Oswald de Andrade, ela é totalmente irreverente e ousada para os padrões da época. Lembram que eu falei para vocês que a Semana da Arte Moderna, por muitos, não foi nem considerada uma Semana da Arte?
para muitas pessoas eles tentaram ignorar, abafar. Agora então, gente, vem esses meninos aí dessa geração de 22, essa primeira geração, e causam uma confusão, uma bagunça nos estereótipos do que as pessoas tinham aí, né, de pré-concebido, enfim, eles não queriam mais isso, eles queriam mudança. Então ele introduz na arte a linguagem do povo brasileiro. Porque até então, né, gente, nós temos aí a língua portuguesa falada em Portugal, depois introduzida aqui no Brasil e usada no Brasil somente na sua forma culta. Agora não, agora palavras do coloquial são colocadas dentro da literatura da poesia, certo? Uma linguagem assim totalmente despretensiosa e livre de regras gramaticais. Até alguns errinhos que são cometidos na fala coloquial são colocados dentro da poesia e da literatura destes autores. Manuel Bandeira, que é o nosso terceiro autor que eu vou falar um pouquinho hoje, ele coloca diante do público uma nova forma de fazer poesia, totalmente diferente do que até então foi concebido, ou do que até então foi trazido, né? Ele simplesmente rejeita aquele lirismo recorrente, ele fala isso na sua poesia, né? Versos livres. Vamos agora então fazer uma literatura totalmente diferente, um tom mais coloquial, tá? Cotidiano, abandono de regras e de sintaxe. Soneto, nem pensar para essa primeira geração. Certo, pessoal? Então agora nós temos aqui essa geração brasileira de 1922 com essas características, certo? Na próxima aula a gente se vê e vamos andar um pouquinho mais aí e ver como é que foi a segunda geração modernista. Tchau, tchau!